Confira agora na sequência da nossa aventura pela Cordilheira dos Andes. Continuaremos a explorar a Puna Catamarquenha. Conheceremos uma das mais célebres atrações de Catamarca, o Campo de Pedra Pómez, uma formação geológica única no mundo, que lembra um mar de rochas brancas e rosadas, a mais de 3.000 metros de altitude. Teremos um encontro inusitado com amigos brasileiros. Faremos um almoço em uma localidade especialmente única. Seguiremos por trilhas off-road ao redor de um vulcão. Resgataremos um dos carros atolado. Chegaremos ao fantástico lago Caratipampa, repleto de flamingos e alpacas. Inscreva-se no canal Dakar Overland e ative as notificações. Seu like nos ajudará a continuar produzindo mais vídeos. Nos ajude a levar a cultura Overland cada vez a mais pessoas. Este vídeo foi produzido com o apoio de Nissin Cup Noodles, Tire Shop São Paulo, Pneus Yokohama, Vasten Equipamentos Outdoor. No episódio anterior, descobrimos uma das mais majestosas obras da natureza, os navios naufragados de Puerto Viejo. Atravessamos desertos, vales, dunas, montanhas, até chegarmos em El Peñón. Fazia 5 graus nesta formidável manhã na Cordilheira dos Andes. A atmosfera na pequena El Peñón era de muita tranquilidade. Vivem aqui apenas 400 habitantes. Antes de deixarmos a vila, procuramos o mercado para comprarmos mais alguns mantimentos para nosso almoço. Never say a word, even when it hurts. Everywhere you go, everywhere you're smiling. O que víamos a partir da estrada era tão bonito que paramos em um pequeno morro para apreciar esta paisagem surreal. Never say a word, even when it hurts. Everywhere you go, everywhere you're smiling. You make it look easy. I don't understand how you can. Olha lá, tá longe ainda, mas dá pra ver o campo de Pedra Pómez, branquinho ali, ó. O maior campo de Pedra Pómez do mundo. You never say a word, even when it hurts. Everywhere you go, everywhere you're smiling. You make it look. Deste ponto em diante, o ingresso era permitido apenas para veículos com tração 4x4. Era sinal de que iria começar a diversão. As costelas de vaca já nos castigavam desde os primeiros metros do percurso. O deslocamento prometia ser árduo. Campo de Pedra Pómez aí, estamos trepidando muito neste caminho. Never say a word, even when it hurts. Everywhere you go, everywhere you're smiling. You make it look. Para onde olhávamos, havia um mosaico de cores surpreendentes. You can love me the way that I am. You give a little love with a little sun. Everywhere you go, everywhere you're running. You never say a word, even when it hurts. Everywhere you go, everywhere you're smiling. You make it look easy. I don't understand how you can. Tentávamos a todo momento encontrar um caminho menos acidentado. Destruição de carros, hein?
Tá louco, meu. Tem que apertar todos os parafusos depois. A paisagem extraordinária nos fazia esquecer a trepidação. Então, gente, eu não sei o que é mais bonito. Estas montanhas nessas cores arroxadas, misturadas com branco e cinza. Ou aquelas coloridas, vermelho, laranja. Difícil escolher, né? É tudo tão bonito. You never say a word, even when it hurts. Everywhere you go, everywhere you're smiling. You make it look easy. I don't understand how you can love me the way that I am. You give a little love with a little sun. Everywhere you go, everywhere you're running. Esse é outro planeta, hein? You never say a word, even when it hurts. Everywhere you go, everywhere you're smiling. You make it look easy. I don't understand. Tá bem fofo aqui, hein? Cuidado. Conforme nos aproximávamos das dunas, o caminho tornava-se mais desafiador, com areia fina que aterrava os carros. You never say a word. Márcio tá meio tenso. Tá com medo de atolar, não tá? Oh, porque, nossa, estamos no meio do nada aqui. Areia super fofa. Carro querendo atolar. How you can love me the way that I am. You give a little. A primeira parada foi nas Dunas Blancas, um deserto com areias alvas e de contornos suaves. You never say a word, even when it hurts. Everywhere you go, everywhere you're smiling. You make it look easy. I don't understand how you can love me the way that I am. You give a little love with a little sun everywhere you go. Esta montanha negra frente ao vulcão Caratipampa, que iremos explorar mais tarde. You never say a word, even when it hurts. Everywhere you go, everywhere you smile. Você está ingressando no campo de Pedra Pome. Não circule fora do caminho. Passamos por um teitó de areia escura, proveniente de minerais expelidos em uma antiga erupção vulcânica. Go everywhere you're running. You never say a word, even when it hurts. Everywhere you go, everywhere you're smiling. You make it look easy. I don't understand how you can love me the way that I am. You give a little love with a A emoção tomava conta do comboio à medida que chegávamos cada vez mais perto do campo de Pedra Pomes. Ficávamos sem fala, admirando este cenário grandioso e dramático. she leaves, it goes blank in my head. Feels like my bed is on fire when I'm sleeping. Eles estavam esperando, Marcos. São eles? São eles sim. Ô, louco. Não acredito! Brasileiros! E neste lugar tão distante, encontramos amigos brasileiros, o Gabriel e a Juliana, que estavam guiando um grupo pela Puna Argentina. You make it look easy. Nós somos de São Paulo, eles de Floripa. A gente podia se encontrar em qualquer ponto a 500 km, só que não, tem que ser aqui, no campo de Pedra Pomes, na Argentina, a uns 5.000 km de casa. A Ju e o Gabriel, que viajaram, a gente viajou juntos no sul ano passado, estamos aqui juntos novamente. Bem-vindo ao reencontro. E mais um reencontro emocionante, o Ricardo e a Mila. Hablo espanhol, eu estou completamente perdida. Não, eu sou um aborígene. Como que pode, né? Você acha que isso é lugar de encontrar? Não é em São Paulo, não é em Marina, né? Por isso, amamos a estrada. Por mais que planejamos e programamos por meses, podemos ser surpreendidos com o encontro com amigos a mais de 3.000 quilômetros de casa. A existência de um lugar como este é inacreditável. O campo de Pedra Pomes cobre uma área de mais de 75.000 hectares e parece um oceano branco e rosa.
Oriundo de erupções ocorridas há cerca de 100 mil anos, um magma incandescente, expelido por vulcões localizados ao sudoeste do campo, escorreu e se solidificou. Com a ação dos eventos meteorológicos no decorrer dos milênios, este campo tomou a forma e as cores que são vistas hoje. As imagens de fotos e vídeos não transmitem a grandiosidade e a emoção de chegar a este lugar. As sensações aqui são mais intensas do que imaginávamos. O campo de Pedra Pomes se estende além de onde a vista alcança, e pensamos como somos pequenos diante de tanta imensidão. E caso visite o campo com pessoas que são importantes para você, perceberá que elas o são mais ainda. Com este vídeo esperamos inspirar quem nos assiste a vir até aqui e ver tudo isso com seus próprios olhos. Seguimos para o sudoeste, acompanhando o imenso campo de Pedra Pomes. Este local foi declarado área natural protegida, em que é preciso respeitar a distância a ser mantida entre o campo e os carros. Avistamos uma grande pedra que poderia nos proteger dos fortes ventos. Posicionamos os carros e armamos o gazebo. No cardápio de hoje, teremos arroz branco quentinho, graças à Power Station da Vasten que carregamos, onde plugamos a panela elétrica. Churrasco com carnes recém-compradas em El Peñón e ainda fizemos ovos caipiras fritos, além dos práticos Cup Noodles. E um fato inédito em nossa vida, o higrômetro portátil mostrava 0 de umidade. Colecionamos mais um almoço preparado em um cenário fora do comum, com uma vista fenomenal. Vamos seguir viagem! De repente, o Sérgio reportou que estava com problema. Esta é a importância de não enfrentar terrenos off-road sozinho ou sem preparo em um lugar isolado e hostil como este. Falei pro Márcio trazer a W4, o Tony vai tolar de Fender. Vai mais pra frente, ó. Mas as aventuras do dia estavam ainda longe de terminar. Vamos ainda chegar até o vulcão Caratipampa e a Laguna Caratipampa. Tchau, Campo de Pedra Pomes. Foi fantástico. Aqui é realmente muito bonito. Todo o trajeto para chegar até aqui. A chegada até este local foi, olha, coisa de outro mundo. Que cenário espetacular, né? Nossa, a beleza nessa região é interminável.
Neste ponto, o solo era composto de rochas negras, vestígio de um período de intensa atividade do vulcão Caratipampa. O pico do vulcão encontra-se a quase 3.500 metros de altitude. Era grandioso. Um pouco mais à frente, chegamos à exuberante Laguna Caratipampa. Foi a primeira vez no dia que encontramos vegetação e animais nessa região tão adversa a qualquer presença de vida. Eu gosto muito de animais. Extasiada, atravessei a laguna a pé para chegar mais perto das alpacas. Um monte de alpaquinhas. 2 alpacas mãe com 2 filhotinhos. A 3 metros de mim tem 3 alpaquinhas que acho que eu não tô com medo não. Vocês estão olhando? Hein? O que vocês estão olhando? Aqui, ó. É que eu sentei. E elas estão achando estranho. Oi? Não, já se acostumaram com a minha presença. Tô nem aí mais comigo. O sol em breve iria se pôr. Hora de começar nosso longo retorno. Há 2 dias suspeitávamos que havia um prego em um dos pneus da SW4. Encontramos uma borracharia na vila, onde pudemos checar o pneu. Em nosso tempo na borracharia, diversas crianças estavam curiosas com nossa presença e se aproximavam timidamente. Damos Cup Noodles e também conversamos com elas. Uma das crianças desejava um dia tornar-se médica para ajudar a vila. Oi. Felizmente, o reforçado pneu da Yokohama não havia sido danificado. Aproveitamos os últimos momentos de claridade para realizarmos uma revisão dos carros e abastecer os tanques com os combustíveis extras que carregávamos, pois amanhã percorreremos um dos roteiros 4x4 mais difíceis da expedição. É bom, hein? Não perca no próximo episódio! Deixaremos El Peñón por um trajeto alternativo, o mais desafiador percurso 4x4 que já enfrentamos em expedição. Atravessaremos o interior da maior cratera vulcânica do planeta, com mais de 40 quilômetros de extensão e a 5.000 metros de altitude. Avançaremos por desertos, salares,
lagos repletos de vida, encontraremos geysers com águas ferventes, um sítio arqueológico e diversos desafios off-road que irão testar nossas habilidades e a resistência dos carros. E chegaremos em Antofagasta de la Sierra. Inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando publicamos novos episódios. Considere também tornar-se membro do Clube Dakar Overland. Com uma pequena contribuição, você estará nos ajudando a continuar produzindo mais conteúdos e poderá participar do grupo no Telegram com a equipe e os membros do clube. Conheça a nossa loja de equipamentos outdoor, a Vastem Brasil. Saiba mais sobre os equipamentos indispensáveis para o Overland. Muito obrigada e até a próxima!